Olá pessoal, tudo bem com vocês? E quem está falando é Mirielle Ribeiro. E hoje nós vamos dar continuidade às temáticas relacionadas à redação. Eu trouxe uma nova redação aqui para trabalhar com vocês, um novo tema de redação, do QCIM, tá? Desse ano. E a gente vai trabalhar daquela mesma maneira que a gente já veio conversando no vídeo anterior, tudo bem? O tema do QCIM desse ano foi os mares e suas riquezas, como defendê-los. Esse tema, ele assim, foi muito, eu não vou dizer fácil de fazer, porque todo o tema é difícil, né? Tudo que vem numa prova é difícil. O tempo está correndo, você está um pouco ansioso, nervoso. Então, é uma coisa que pode ser assim, digamos, teoricamente ser fácil, pode acabar sendo difícil, né, para você. Mas ocorre, gente, que não levando em consideração a facilidade, essa temática ela é diretamente relacionada à marinha, diretamente. Então, seria uma obrigação você estar sabendo desenvolver esse tipo de redação. Quando você estivesse lá fazendo essa prova e visse esse tema, você teria que estar muito feliz. Por quê? Porque é uma coisa assim que tem que já estar ali no seu HD, bonitinho, o que você vai utilizar na redação sobre essa temática, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai fazer uma prova sobre uma banca, enfim, sobre como a gente está em área militar, sobre a Marinha em si, ou quem é da ESA sobre o Exército em si, você tem que saber coisas sobre aquela força, entende? Não é você, claro, obviamente, você tem que saber a conceituação geral de militarismo, mas você tem que se voltar, por exemplo, se você quer fazer CAP Marinha, você tem que voltar a sua redação para Amazônia Azul, para as riquezas que existem no mar, além do militarismo, as plataformas continentais, as expansões que eles pretendem estar fazendo, que eles pleiteiam. Então, e se você já for do EB, você já vai aí num outro caminho. Você já não vai focar tanto em mar, nesse tipo de coisa, que é mais assunto de marinha. Você ia focar mais nos assuntos do EB, né? As ações que eles fazem, principalmente para mitigar, né, a criminalidade, esse tipo de coisa. Mas enfim, tem diversas outras ações também, né? Dei só um exemplo aqui. Obviamente, quando você faz esse tipo de redação, você tem que agradecer muito por ter vindo uma temática da área e que é obrigação sua fazer uma boa redação com ela, porque você foi agraciado, digamos assim, de ter vindo um tema bom de se tratar, beleza? Nem se compara ao tema da aeronáutica, se eu não me engano, do EOAP, que foi um tema super bagunçado e eu não lembro muito bem o tema, posso dar uma olhada para vocês depois, mas foi um tema muito bagunçado de se trabalhar, tá? Com várias assim tópicos, um tema só falando sobre diversos tópicos para você falar numa redação. Enfim, então vamos seguir aqui a redação. E aí, posteriormente, eu faço aquele mesmo esquema lá que a gente fez no vídeo passado, de ir corrigindo com vocês, né, e falando as formas que eu faço a minha redação. Uma coisa importante antes da gente começar é que, se você já tem um jeito de fazer redação, se você já está acostumado a esse jeito de fazer redação, já viu que você, sei lá, tirou uma nota boa, ou você está com uma nota razoável e está precisando ali só ajeitar mais o vocabulário, as ideias, mas a estrutura está ok, então não mude, tudo bem? Não mude para sei lá, o jeito do jeito que eu estou fazendo aqui, ou o jeito que um outro professor que você viu, que você achou muito legal, eu aconselho você a não mudar. Por quê? Porque é interessante você, principalmente agora nessa reta final, porque é interessante você tá com a redação em ponto de bala, você pensar nela e já ter uma estrutura pronta.
Aqui a minha estrutura, se vocês compararem com esse vídeo com o vídeo anterior, vocês já conseguem identificar qual seria aí as palavras-chave que eu sempre repito, beleza? Então, quando você faz muita redação, você já cria mecanismos padronizados, né, dentro da sua estrutura, que também é padronizada, tudo bem? Então, por isso que eu não aconselho você estar mudando e estar procurando na internet como outras estruturas de redação, beleza? Porque se você já está acostumado com uma e está dando certo, em time que se ganha a gente não mexe, beleza? Só a gente melhora o desempenho, tá bom? Então vamos lá. Os mares e suas riquezas, como defendê-los? A prudência traz a devida proteção da Amazônia Azul, bem como da sua diversidade. A frente ambiental e econômica são temáticas que sustentam essa tese e corroboram com a evolução do país e do mundo na pós-modernidade líquida. De fato, a ótica do ambiente marinho é tema relevante das reuniões internacionais. É possível constatar tal importância quando verificamos as diversas tentativas de mitigar o tráfico, a pirataria e a pesca predatória através das leis. Logo, há um interesse colaborativo em manter a soberania das nações por meio da sustentabilidade e possibilitar o uso do mar e das suas riquezas às gerações futuras. Aí vamos passar aqui. Ademais, a vertente econômica para os agentes que a aplica proporciona desenvolvimento sustentável quando segurada. Diversos pesquisadores afirmam que as atividades de pescado, extração de petróleo, de gás natural, de demais minerais e a cabotagem permitem uma maior geração de renda nos países litorâneos e amplia a evolução dessas economias. Portanto, a manutenção das legislações que versam sobre essas tarefas apoia a proteção dos mares e dos seus usuários. Diante dos fatos observados, é perceptível que a zona econômica exclusiva e a sua multiplicidade devem ser defendidas mediante a cautela. Utilizar os recursos humanos e principalmente os tecnológicos para estender a proteção das plataformas continentais e explorar o lado econômico do turismo são medidas catalisadoras para um adequado uso dos oceanos e sua diversidade. Dessa maneira, conseguiremos alcançar a desejada evolução sustentável, beleza? Então, essa aqui foi a redação que eu fiz. Obviamente, deve ter diversas coisinhas aí, né, que eu, sei lá, enfim, me equivoquei, aquelas besteirinhas, mas é uma coisa assim que a gente vai aprendendo com o tempo e de tanto a gente até mesmo se autocriticar, se autocorrigir, a gente vai melhorando. Porque olha só, eu escrevi essa redação no rascunho, depois escrevi no papel. Do rascunho para o papel, eu já mudei, gente, muita coisa. Erros que eu vi ali, ou até frases ali que não estavam em concordância, palavras que eu vi ali que eu acabei repetindo um pouco, enfim, isso foi só do rascunho para o papel, né, o original ali, digamos ali que seria a folha da redação. Quando eu passei do original aqui para o slide, gente, eu já mudei também outras coisas. Coloquei algumas frases, orações na forma direta, em vez daquela forma mais assim deslocada, né? Como a gente às vezes acaba fazendo, para um melhor entendimento. Porque às vezes você fazendo com que um termo, por exemplo, alguns termos da oração, você pode acabar deslocando, né, para frente, para trás, para o meio da oração. Então, isso pode acabar ali te prejudicando na concordância verbal, tá? E o interessante numa redação é você fazer ela de forma direta, com o sujeito, o verbo e o complemento direitinho, tá? Por exemplo, advérbio, você pode estar fazendo essa movimentação dentro da frase que não vai ter um problema. Mas se você ali, sei lá, piscar o olho, você pode errar a concordância verbal e, enfim, acabar a sua redação ali, pelo menos aquele parágrafo ali, tirando alguns pontinhos seus, tudo bem? Para evitar isso, você coloca na forma direta,
que você vai ver a estrutura completinha, porque o verbo vai estar do ladinho do sujeito e você vai, isso vai tender você a fazer do jeito correto, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui, né? Como eu falei com vocês, eu tô colocando aqui o tema em letra maiúscula e eu coloquei também na minha aqui escrita, porque na prova que eu fiz do ano passado, as pessoas que estavam lá, né, cuidando, né, que eram ali a figura da banca, solicitaram que colocassem em letra de forma o tema da redação. Então foi assim que eu fiz. Como eu já falei, em alguns estados, quando a gente foi conversar com a galera, foi constatado que não houve essa solicitação, tá? Então, o interessante é você seguir as diretrizes que os representantes da banca passam para vocês, beleza? Apesar de ter essas divergências posteriormente, mas é interessante você seguir aí o que eles estão falando, tá? Como eu falei com vocês, a parte de tese e tópico frasal eu deixo em verde. E a parte das temáticas sustentadoras eu deixei em cinza. Desenvolvimento mesmo, o suco dele, digamos assim, né? Vai ficar em rosa aí. A conclusão e as mini conclusões, né, que vão existindo entre os parágrafos, que é assim que eu faço, estão em preto. Aqui no próximo slide, a conclusão é quando falo ali de medidas para ajudar a resolver o problema. Eu deixo em amarelo e, enfim, já falei, né? O preto seria ali a conclusão, as mini conclusões, porque até a própria conclusão tem que ter uma mini conclusão. Todo parágrafo, eu diria, exceto o da introdução, é interessante ter uma conclusão, tudo bem? Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei meio que uma pergunta no tema da redação, né? Como é que eu posso defender os mares e as riquezas? Quais atitudes eu tenho que tomar? E eu pensei muito sobre esse assunto e pesquisei muito e vi vídeos muito relacionados à destruição do meio ambiente, a mares com as pessoas colocando lixo nos mares, né, fazendo os mares de lixão. E, bom, eu vi esses vídeos e eu queria, assim, não só ver o que estava acontecendo, mas eu queria saber formas de poder tratar esse problema para eu colocar aqui na minha redação, logo já na minha tese. E isso foi muito. Eu tive muita dificuldade com isso, porque os vídeos eles retratam mais a realidade e eu não vejo muito eles falando do que pode ser feito. Entende? Assim, e eu acredito que nem exista uma frase pronta do que pode ser feito, né? A gente tem que. São diversas medidas que a gente tem que tomar para poder futuramente chegar ali num contexto favorável. Mas eu achei muito difícil, assim, não é que impossível, super, hiper difícil, mas eu achei um pouco complicado fazer essa tese, porque, como eu já falei, não tem uma frase mágica, né? E aí, a priori, eu pensei o quê? Pô, aí eu vi diversos vídeos lá, e depois eu posso colocar para vocês, sobre essas temáticas, assim, de sustentabilidade, principalmente relacionado a plásticos dentro dos mares, né? E esses plásticos, como é que poderiam ser eliminados. E ela falava lá, a mulher lá falava de uma cidade que não que quase não tinha lixo, se eu não me engano é em São Francisco, que é, enfim, no exterior. E dizendo ela que era uma cidade muito boa, que não tinha, assim, como é que eu posso dizer, essa poluição, né, não só de plásticos, mas enfim, de colocar esses lixos nos mares e tudo mais.
E eu achei muito bacana esse tipo né, de temática, e isso me fez perceber que o quê? Que eles utilizavam muita, principalmente, tecnologia, né, para poder fazer frente, e muitas pessoas empregadas na área de reuso desses materiais, bem como o pagamento do próprio lixo que as pessoas consumiam, né, que as pessoas, né, jogavam fora, elas pagavam pelo lixo que elas produziam. E ali as empresas ali, eu não sei bem como é, mas eles já, toda casa tem ali aquelas caixinhas de lixo de coleta seletiva. E aí você, né, aí tem ali uma instrução do que pode colocar ali dentro, e aí eles recolhem, você vai fazendo um pagamento daquilo dali. E lá tem muita influência, como eu já falei, de uma economia voltada para a sustentabilidade. Muitas pessoas que fazem reutilização desses materiais que podem ser reciclados, tudo bem? Beleza. Aí, com isso, o que eu pensei? Poxa, é uma rede de pesquisa, de conhecimento muito grande para poder fazer com que essa cidade seja, assim, quase 100% sem lixo. Então, o que eu pensei? Então vou colocar a minha tese que o conhecimento traz a devida proteção dos mares, enfim. Ou aí depois eu olhei, não, a pesquisa. Aí mas é a mesma coisa, beleza, fiquei com o conhecimento. Posteriormente, quando estava já dando desenvolvimento ali, né, já no desenvolvimento da minha redação, eu voltei para a introdução e olhei, poxa, e se eu prevenir os riscos, né? Se eu conseguir encontrar medidas para prevenir os riscos, então eu vou colocar prudência, porque se eu for prudente, com tudo que acontece na nossa vida, né? Se a gente é prudente, a gente evita com que coisas ruins ocorram, não é verdade? Então eu coloquei isso, que a prudência ela vai trazer a devida proteção da Amazônia Azul, bem como das suas riquezas, né, da sua diversidade, beleza? Então daí que surgiu esse entendimento aqui de que a prudência de se precaver poderia trazer benefícios, beleza? E aí eu coloquei temáticas sustentadoras. O que sustentou essa minha tese? Foi a frente ambiental e econômica. Eu estava vendo vídeos da Amazônia Azul e eles têm diversas frentes. Soberania, a ambiental e econômica tem uma outra, que eu não estou me lembrando agora. Mas o que ocorre? Eu escolhi duas dessas frentes para estar falando sobre, para na realidade estar sustentando a minha tese, beleza? Como eu falei para vocês, os tópicos, né, essas temáticas aqui sustentadoras é como se fossem colunas de uma casa e a tese é como se fosse o telhado. Então, essas temáticas sustentadoras vão sustentar o telhado, que é a minha tese, beleza? Então, eu coloquei como temáticas sustentadoras a frente ambiental e econômica desses vídeos que eu vi, que diz que a Amazônia Azul tem essas diversas vertentes, tá? E aí eu coloquei, né, que era temática sustentadora, que são temáticas que sustentam essa tese, acabei meio que falando que era a minha temática sustentadora, e coloquei também que isso ia melhorar a evolução do país e do mundo na pós-modernidade líquida. Isso aqui da pós-modernidade líquida, na realidade, eu não ia falar sobre isso, tá? Eu botei no meu original, aqui no papel, eu tinha colocado, no rascunho também, né? Eu tinha colocado só com a evolução do país e do mundo. Esse na pós-modernidade líquida surgiu porque eu já tinha visto algumas dicas de professores que não é interessante você terminar um parágrafo antes do meio da linha, né? Antes do meio do... Enfim, vocês entenderam, né? Antes do meio. Digamos, só para comer linha você aumenta a letra para poder ter 5 linhas, beleza? Aí você tem 5 linhas, mas a última linha só tem uma palavrinha, uma, duas palavrinhas, não chega nem ao meio. Então,
eu vi professores assim que não tô falando no CAP e no QCIM, mas que eu não lembro o concurso, não sei se foi ESA, ou se foi, acho que Escola Naval, Colégio Naval, enfim, que tirava pontos, perdia pontos, não era, não tinha uma estilística bonita, né, uma estrutura bonita dentro da redação. Então eu fiquei com isso na minha cabeça e aí pensei, não, eu vou alongar mais aqui, né, para pelo menos chegar na metade da linha. E aí por isso que eu coloquei na pós-modernidade líquida, que é um conceito ai meu Deus, que é um conceito do Bauman, que é um sociólogo, beleza? Quase não sai. Que ele acredita aí que a era que a gente vive, ela passa muito rápido, né? Tudo é muito rápido. E por isso que ele fala aí que é a pós-modernidade líquida. Se vocês quiserem pesquisar aí, se vocês colocarem só pós-modernidade líquida, já sai aí coisas relacionadas ao Bauman e essa teoria aí que ele sustenta, beleza? Então, é uma forma de vocês analisarem que eu não preciso estar saindo igual no Enem, colocando o nome de gente que eu nem sei escrever direito, porque o cara, se eu não me engano, é polonês, e enfim, eu não vou saber se Bauman é com MN, se é com MM, se é com L ou se é com U, enfim, já tem tanta coisa para se preocupar na redação, ainda tem que lembrar como é o nome do cara certinho. Não, eu cito a teoria que eu acho bacana, mas eu associo ela dentro da minha redação, beleza? E não saio citando diversas pessoas como a galera costuma fazer muito em vestibular. Obviamente, em vestibular, isso é bacana, isso dá pontos, né? Mas aqui, eu nas redações militares, eu não vejo uma necessidade de se fazer isso, tudo bem? Então, eu evito, beleza? Então vamos para o próximo. Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas que vocês, se vocês já viram meu vídeo anterior, vocês já entenderam o que significa. Esses negócios de 4 linhas, 6 linhas no final dos parágrafos é a quantidade de linhas que ficaram no papel eu escrevendo mesmo, tá? Na folha, beleza? Então aqui a introdução deu 4 linhas. Ah, mas é muito pequeno. Gente, a introdução o próprio nome já fala, é introdução, você tem que introduzir o leitor. Não é uma pesquisa científica que você tem que fazer 1 ou 2 páginas de introdução, beleza? Não é um Enem que, pelo amor de Deus, teve uma redação que eu vi que a menina tinha acho que uns 3 parágrafos, mas só o primeiro parágrafo de introdução era bem umas 10 linhas e ainda tirou 1000 no Enem. Eu acho isso um absurdo, mas assim, enfim, são coisas diferentes, são bancas diferentes, né? São tipos de redação diferentes. Então, você tem que seguir o que a sua banca solicita, beleza? Se a sua banca deixa você fazer 10 linhas de introdução e tá tudo bem, beleza, continua assim. Mas no caso das redações militares, não é bem assim. A introdução serve para você introduzir o leitor sobre a sua opinião sobre aquele tema, se é positivo ou se é negativo, e o que está sustentando essa sua ideia positiva ou negativa sobre o tema, beleza? Só isso, nada mais. O desenvolvimento é que você tem que gastar palavras, né, para poder estar defendendo o seu ponto de vista, tudo bem? Então eu coloquei o tópico frasal começando por a frente ambiental, por quê? Porque eu já falei na minha introdução que ia começar pela frente ambiental primeiro e depois a econômica. É isso que o meu examinador está esperando. Então eu coloquei primeiro aí, em vez de falar a frente ambiental, como eu já tinha falado na introdução, eu coloquei a ótica do ambiente marinho. Tudo bem? Aí falei que era um tema importante, né? Relevante das reuniões internacionais. Uma coisa que ocorreu aqui na minha redação é que eu acabei fazendo com que ela fosse bem geral, né? Eu disse que isso era uma preocupação, que era uma relevância internacional. Eu não deixei isso mais localizado ao nosso país. Você percebe que eu deixei bem amplo. Sinceramente, eu
na minha opinião, assim, eu não vi um problema de estar internacionalizando isso, porque diversos países têm essa preocupação de como defender seus mares, e diversos países têm, né, ali a possibilidade de estar reivindicando as riquezas e, enfim, explorando mesmo, tudo bem? E outra, acreditei aqui que no tema não ficou uma coisa assim muito definitiva. Ah, você tem que falar do Brasil. Eu falei de um contexto geral por conta disso, mas o ruim disso é que nos próximos parágrafos eu tive que me referir novamente de formas gerais e gerais novamente. Tudo bem? Não pude mais estreitar só para o Brasil, beleza? E isso tem que tomar cuidado, porque se você, como eu falei, se você acabar falando que vai fazer uma coisa e não fizer essa coisa, você prometeu e não cumpriu, tudo bem? Então, por isso que eu fui aí colocando a primeiro tópico frasal. Eu já falei que, né, era um tema relevante das reuniões internacionais, até porque as decisões que são tomadas né, de exploração marítima não é só da Marinha, beleza? Não é só das instituições privadas, do governo aqui do Brasil. Depende muito também das nações, das outras nações, beleza? Da ONU, enfim, depende dessa galera concordar. Por exemplo, a gente tem aqui, né, a nossa área no litoral de exploração no Brasil. A gente já conseguiu expandir essa área de exploração além mar, um pedaço, né, digamos assim, aumentou um pouco, e isso a gente conseguiu pleiteando, beleza? Solicitando a essas nações internacionais, se não me engano, a ONU. Mas a gente está novamente solicitando uma maior, né, expandir ainda mais, um pouco mais, o que a gente já tem, porque acredita-se que tem, onde que se quer expandir, acredita-se que tem mais minerais, que, enfim, vão ajudar aí a fazer produtos farmacêuticos, de beleza, enfim, isso vai de minérios também, né, para utilizar na indústria. Então, isso aí é as formas de estar pleiteando, né, de forma internacional, para poder estar extraindo as riquezas dos mares, beleza? Então, por isso que eu coloquei aí que era relevante, não só para cá, mas também para o mundo inteiro, tudo bem? Enfim, aí eu coloquei um desenvolvimento. É possível constatar tal importância quando verificamos as diversas tentativas de mitigar o tráfico, a pirataria e a pesca predatória através das leis. Eu coloquei que era um tema importante e que essa relevância pode ser constatada quando a gente vê que eles tentam apaziguar, eles tentam diminuir o tráfico, a pirataria e a pesca predatória com leis rígidas, beleza? E aí eu coloquei uma mini conclusão de que há um interesse colaborativo, ou seja, entre as nações, em manter a soberania delas mesmas, por meio da sustentabilidade. Ou seja, eu tenho ali que delimitar quais as áreas que serão utilizadas para pesca, a quantidade, né? E não só a quantidade que se pode pescar, mas também os períodos que se pode pescar, tudo bem, para evitar aí que se, sei lá, acabe se extinguindo espécies de peixes, enfim, beleza? Então, o que mais que eu botei aqui? E possibilitar o uso do mar e das suas riquezas às gerações futuras. Justamente, foi o que eu falei aqui. Eu casei a minha conclusão que eu fiz com o meu desenvolvimento e falei que as leis, elas ajudam a apaziguar aí o tráfico, a pirataria e a pesca predatória. E isso tudo auxilia as gerações futuras a ter um bom futuro, né, gente? Sendo bem redundante mesmo. Que elas também possam utilizar esses recursos e que isso seja duradouro, contínuo, beleza?
O próximo parágrafo eu coloquei a temática sustentadora da economia, como eu prometi na introdução, e coloquei o seguinte tópico frasal: a vertente econômica para os agentes que a aplica proporciona o desenvolvimento sustentável quando ela é segurada, quando ela é protegida, beleza? Diversos pesquisadores afirmam que as atividades de pescado, extração de petróleo, gás natural, de demais minerais e a cabotagem permitem uma geração de renda nos países, uma maior geração de renda nos países, né? Porque renda o país já tem. Então eu me interessei aqui em colocar que seria uma maior geração de renda nos países litorâneos e amplia a evolução dessas economias, tudo bem? O que é verdade. Se você pode estar ali extraindo materiais, né, riquezas daqueles mares, dos nossos mares, a gente consegue fazer com que o nosso PIB seja melhor, com que as pessoas que vivem nessas áreas litorâneas tenham uma vida melhor. Mais de, se eu não me engano, 80% do petróleo que é utilizado e a cabotagem aí, né? Que é a cabotagem, ela vai ser ali aquele transporte usando o modal aquaviário ao invés do rodoviário para levar ali os produtos, né, e tal. Enfim, levar produtos de um local para o outro, né? E isso auxilia também na economia, tudo bem? Por quê? Diminui gastos, né, com estradas, com combustível, com, enfim, tudo que é relacionado aí ao modal rodoviário, que é bem dispendioso, como vocês bem sabem, tudo bem? Então, eu acabei aqui deixando bem amplo essa parte do desenvolvimento, que eu falei tanto das partes positivas relacionadas à própria extração de riquezas que existem dentro do mar, como também a cabotagem, que é uma coisa que se vocês derem uma olhada e derem uma pesquisada, do mar vem quase 100% dos produtos estrangeiros, tudo bem? Então olha a importância de se cuidar dos mares, beleza? Não só, como eu falei lá no começo, do Brasil, mas do mundo. E por isso que eu coloquei de modo internacional. E a cabotagem, ela é aquela navegação ali de entrega de mercadorias dentro da nossa própria plataforma continental, beleza? Então, é uma entrega entre portos, como eu já falei, ao invés da gente dispendiar recursos aí no modal rodoviário e fazer com que haja desgaste das estradas e, enfim, toda aquela coisa lá que a gente sabe que ocorre, como, por exemplo, teve ali na greve dos caminhoneiros naquele tempo que ocorreu, não é verdade? A gente acabou vendo uma vertente bem, assim, bem negativa desse tipo de modal, tá bom? Então, por isso que eu acabei falando dele também. Aí colocou uma mini conclusão. Portanto, a manutenção das legislações que versam sobre essas tarefas apoia a proteção dos mares e dos seus usuários. Aqui eu foquei novamente nas legislações, beleza? Porque é através dessas legislações que a gente tem aí a possibilidade legal de estar extraindo e utilizando esses mares, beleza? Aí o que eu coloquei na conclusão? Diante dos fatos observados, eu repeti a tese. Lembra que eu falei que no modo que eu faço redação, eu repito a tese? Ou seja, eu relembro o leitor qual é o intuito dessa redação. É perceptível que a zona econômica exclusiva e sua multiplicidade deve ser defendida mediante a cautela, ou seja, foi a mesma coisa que eu escrevi lá na introdução. A prudência traz a devida proteção da Amazônia Azul, bem como da sua diversidade. A mesma coisa, só obviamente em outras palavras. Agora aqui, em amarelo, como eu já falei para vocês, eu trago as medidas que podem amenizar as ameaças que existem no mar, tudo bem?
uma das que eu achei que seria relevante seria utilizar os recursos humanos, ou seja, as pessoas, e principalmente os recursos, né? Eu não botei recursos porque ficou subentendido, mas a tecnologia para estender a proteção das plataformas continentais. Porque a gente vê que um dos grandes problemas ainda é o nosso país ser muito grande e, consequentemente, o mar também e a parte que a gente tem responsabilidade no mar ser muito extensa. Tudo bem? Vai do que? Do lado norte ao sul do país, tá bom? Então, a gente pode lembrar, quem estuda um pouco de história, principalmente a galera da ESA, da SpaceX, a gente bem sabe que quando foi, né, descoberto, assim, entre aspas, o Brasil, foram enviadas diversas missões exploradoras, na verdade, lá com Martim Afonso de Souza, para estar aqui fazendo com que a Terra fosse gerasse uma economia, na verdade, plantando cana e tudo mais. E aí a gente viu posteriormente, ainda com a história do Brasil, nesse mesmo período, que existia muita pirataria francesa, holandesa, na verdade. Então, o que a Portugal pensou? A gente tem que arranjar uma forma de proteger o litoral. Como é que a gente vai fazer isso? Mandando missões de segurança, com, se eu não me engano, com Cristóvão Jacques, não é verdade? Só que o que acontece? Eles só mandaram 2 dessas missões de proteção do litoral. E o que aconteceu? Ainda continuou existindo pirataria e tudo mais, e contrabando do pau-brasil, que era o que mais ocorria aqui naquela época. Beleza? Enfim, e diversas outras coisas relacionadas à biodiversidade aqui do país, tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vê que ocorre desde o período que nem colonial ainda era, tudo bem? Nem pré-colonial ainda era, estava tentando ali gerar uma economia, fazer com que o Brasil fosse produtivo, e já tínhamos esse problema de um vasto território, mas pouca mão de obra. No caso, a tecnologia não era igual como é hoje, a gente bem sabe. Enfim, faltava mão de obra para poder fiscalizar esses oceanos, né? E hoje a gente tem o mesmo problema. Só que hoje, gente, diferente, a gente tem os recursos tecnológicos, né? Então, não sei lá, câmeras de vigilância, como é que fala? Satélites, acho que seria até mais cabível os satélites para poder fazer essa fiscalização. Eu não sei, mas eu ampliei isso através dos recursos tecnológicos, utilizando esses recursos tecnológicos, tá? Utilizar a tecnologia para se proteger o litoral desses invasores. Enfim, aí eu coloquei os tecnológicos para atender a proteção das plataformas continentais, que seria ali, né, a zona econômica exclusiva, tá? E explorar o lado. O outro tópico que eu trouxe para poder melhorar essa situação e as ameaças, né, e melhorar também a economia, é explorar o lado econômico do turismo. Muitos países têm diversas atividades que são pagas na natureza, nas praias e tudo quanto. Aqui no país pode existir em alguns casos, mas ainda não é muito bem explorado, não é uma área. Vi uma reportagem no YouTube que lá existe a indústria do turismo, né? Lá eu digo no exterior. Existe uma indústria do turismo. Aqui são meros empresários que trabalham com isso e que não tem um apoio tão forte aí para dar continuidade e expandir para que isso se torne uma indústria, tudo bem? Então, se aqui no Brasil ocorresse da gente, né, explorar o lado econômico do turismo para melhorar a economia, acredito eu que
a gente teria bons resultados, até porque nós temos diversas belezas naturais aqui no nosso país que podem, né, fazer parte de um projeto como esse, tudo bem? Então eu falei que explorar o lado econômico do turismo são medidas catalisadoras para um adequado uso dos oceanos e sua diversidade. E coloquei uma mini conclusão dentro da conclusão. Dessa maneira, e outra coisa, essa mini conclusão da conclusão, ela tem que ser assim uma frase de efeito, né? E que ela não seja tão clichêzona, tudo bem? Então, assim, você faz na medida que você consegue, até porque você está ansioso e tem, às vezes tem até questões ainda para fazer ou já está cansado de ter feito tantas questões. Mas tente fazer uma frase de impacto na medida do possível. Eu coloquei, dessa maneira conseguiremos alcançar a desejada evolução sustentável. Foi isso que eu fiz. Esses 2 parágrafos, eles tiveram 7 linhas, tá? Eu aconselho a vocês que não forcem muito como é que eu posso dizer, a quantidade de linhas, mas também que não façam pouco demais, tudo bem? Que aí vai mostrar um certo desleixo. E você fazendo demais, pode acabar que você tenha parágrafos muito grandes e outros muito pequenos. Então você nota que eu sempre, por exemplo, esse primeiro aqui desse slide, que é o de desenvolvimento, e o último aqui, que é de desenvolvimento, esse aqui deu 6 linhas e o outro deu 7 linhas. Não foi uma coisa assim tão exorbitante de linhas, de diferença. Se você faz parágrafos pequenos e outros muito grandes de desenvolvimento, parece que você teve ideia mais em uma temática sustentadora do que outra. Fica parecendo que você não domina tanto o que você se propôs a falar, tudo bem? E aqui, na conclusão, eu acabei me inspirando. Acabei colocando aqui 7 linhas, porque eu acabei trazendo 2 medidas com muitas palavras para estar, fazendo frente a essas ameaças, tá? Eu não recomendo muito não, mas eu tava inspirada e eu deixei passar, beleza? Mas ali umas 5, 6 linhas, tente fazer a sua conclusão nas 5, 6 linhas, beleza? Só que eu achei muito relevante falar dessas 2 temáticas e aí eu acabei meio que extrapolando um pouquinho. Mas acabou que ficou na mesma quantidade de linhas aí, na média do desenvolvimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Eu fico por aqui. Deixa um like aqui no canal, se inscreve se você está gostando aqui do conteúdo, solicita aí, né, algum título de redação, alguma temática de algum ano anterior, ou que você acha que pode ser interessante de atualidades para estar trazendo aqui, que eu posso dar uma olhada, não só de redação também, como não só redação, como também aí outras áreas de contabilidade, tudo bem? A contabilidade pública, orçamento, um pouco de contabilidade empresarial, né? Às vezes a gente precisa, né? É a base, né, da contabilidade pública, tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, deixa aquele like. Tchau, tchau, forte abraço.